Vamos dar continuidade à avaliação desse seminário de finanças solidárias que estivemos aqui em 2 dias participando aqui no município de Carpina, e vamos agora conversar com Daniel Pereira, que estava representando nesse evento o Instituto Voz Popular. Olha, Daniel, é um prazer te receber, é um prazer conversar contigo. Gostaria que você fizesse uma rápida avaliação desse evento. Então, eu acho que o seminário foi importante, até porque o Fórum, de Economia Solidária aqui de Pernambuco começa a discutir de forma mais robusta a entrada das finanças solidárias dentro do Fórum de Economia Solidária. Isso vem acontecendo também nos outros estados, Tem estados que também têm muita dificuldade de inserir as finanças solidárias dentro do Fórum de Economia Solidária, e realizar momentos como esse é fundamental para trazer esses grupos, que muitas vezes o próprio Fórum de Economia Solidária não conhece, para dentro do seu fórum e articular e melhorar ainda mais as ações que o fórum realiza, O Daniel, ele apresentou uma experiência muito interessante lá em João Pessoa, de uma moeda social, que é a Orquídea. Vamos ter oportunidade para falar um pouquinho mais sobre essa apresentação que ele fez, mas agora, Daniel, eu queria já perguntar para você, você que é presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de João Pessoa, qual a perspectiva que você vê nesse momento atual da conjuntura brasileira, com o governo Lula já no seu 2º ano? Como você vê a perspectiva da realização das conferências territoriais, estaduais e da nacional? Como é a sua avaliação, a perspectiva que você vê em relação ao crescimento e o avanço da consciência dos empreendedores solidários no nosso país? Então, o Conselho Municipal de João Pessoa é muito reflexo disso, Nós tivemos a criação do Conselho Municipal de Economia Solidária na gestão do governo Dilma, antes do golpe, e a gente conseguiu efetivar o Conselho 10 anos depois praticamente, O Conselho tinha sido criado, mas a sua implementação só foi dada de fato 10 anos depois. Então a gente está indo agora para o 2º ano de Conselho efetivado, realizando, tentando realizar em João Pessoa a efetivação da política pública de economia solidária, e a proposta é que agora, tendo a retomada de um governo progressista no Brasil, a gente consiga avançar para que mais municípios e estados construam seus conselhos, tanto municipais como estaduais. É fundamental que a gente entenda que são os conselhos, com a participação do povo e das gestões, que vão fazer com que a gente garanta de fato a efetivação das políticas públicas de economia solidária. A gente espera que isso avance, mas a gente está vendo que cada dia mais, nos municípios e nos estados, a gente não tem um apoio dos governadores e dos prefeitos para a implementação desses conselhos. Então, por isso que é fundamental a sociedade civil organizada, os fóruns de economia solidária cobrarem para a implementação dos seus conselhos, tanto nos municípios quanto nos estados, E em relação agora à conferência de economia lá em João Pessoa, como é que é? Qual a avaliação que você faz? Como é que está o andamento da organização lá? Que a gente possa, inclusive, aprender com a experiência de vocês também. Então, como João Pessoa nós temos o Conselho Municipal de Economia Solidária, o Conselho chamou a conferência, Então isso é importante, por isso a importância de ter os conselhos de economia solidária, porque aí você faz com que de fato o conselho traga para si essa responsabilidade. Vários municípios não puxaram, lógico que a gente teve aí um atraso na agenda, nas datas oficiais para as conferências, mas muitas delas ainda não foram puxadas, porque boa parte dos municípios brasileiros não tem Conselho de Economia Solidária, nem os estaduais, Então é fundamental a gente ter esses instrumentos, que são os conselhos, para que no momento como esse a gente consiga fazer com que a conferência aconteça. Lá a gente já está definindo, amanhã a gente vai ter, quinta-feira, 25, a gente vai ter uma reunião definindo, fechando toda a estrutura da Conferência Municipal de João Pessoa e, consequentemente, já solicitando ao governo do estado a realização da conferência estadual. Então é fundamental que a gente, nos municípios que não tem conselho, a gente possa fazer a cobrança aos municípios e ao governo do estado para chamarem as conferências. E onde tem, no caso de João Pessoa, a gente já está puxando antecipadamente, porque é papel do Conselho, e aí a sociedade civil já representada dentro do Conselho consegue fazer essa cobrança e executar de fato uma ação como essa da conferência, sem depender necessariamente do município ou do estado, Mas nos casos a gente avalia que em muitos lugares não vai dar tempo de criar o Conselho, ou talvez se criar de forma muito apressada, não represente a realidade dos empreendimentos e aí termina sendo um faz de conta. Qual é que você poderia falar para esses municípios que não têm conselho, que não vai dar tempo de realizar, de implantar o conselho? Olha o meu cabelo como está assanhado. Isso é resultado já também do fuzuê aqui do debate. Mas eu queria que você falasse nesse caso específico. O município não tem conselho, até estados que não tenham conselho. Qual seria
a alternativa para agilizar a organização dessas conferências territoriais? Então, o que a gente está orientando é que se criem as comissões, independente do governo do estado ou das prefeituras lançarem esses nomes das comissões nos diários, né, municipais ou no diário oficial do estado, mas é que o Fórum de Economia Solidária se mobilize, crie suas comissões e essa comissão comece já a cobrar o governo. Porque aí, com essa comissão montada, você pressiona o governo para que ele, junto com os membros do governo que vão ser inseridos na comissão para a realização da conferência, já coloquem isso, seja nos diários municipais ou estaduais, para que a gente possa realizar. Se não tem conselho, monta a comissão provisória do Fórum de Economia Solidária e cobra ao município, cobra ao estado para que seja realizado e que tanto os prefeitos quanto os governadores possam chamar a conferência, mas já existindo uma pré-comissão feita com os membros do Fórum de Economia Solidária. Porque se for esperar pelos municípios e pelo estado, a gente está vendo que também vai demorar e talvez não aconteça. Então é fundamental que o movimento da economia solidária se mobilize, monte suas comissões e cobre do poder público a realização das conferências. Né? Muito bom, muito obrigado, Daniel Pereira, da ONG Instituto Voz Popular de João Pessoa.